Aqui o trabalho de PO, eu, Nicolas, Gabriel e Gabriel Chuina. Exatamente, bom Nós dia. fizemos um, nós Bom fizemos dia, bom um, dia. nós fizemos um aplicativo em Java para gerenciamento de academia. Nós utilizamos um banco de dados MySQL e utilizamos o framework Hibernate, como passado em aula mesmo. E bom, o nosso sistema ele parte da premissa de que já é... voltando um pouquinho, esqueci de falar. O nosso sistema ele vai fazer só a gerência de academia, então a parte de RH não vai ser com ele. Então nós partimos da premissa de que já existem alguns clientes cadastrados, assim como os instrutores e planos de pagamento. Bom, nós temos aqui a parte de demonstração de funcionalidades, que vou falar mais à frente demonstrando o código. Nossos clientes, nós temos os registros deles, temos as buscas de clientes, gerenciamento de clientes e outras funcionalidades que ele demonstrar em código. Os instrutores é como se fossem a nossa própria gerência, eles que vão fazer a gerência da academia. Então, os instrutores vão poder excluir, adicionar exercícios, assim como modificar, treinos também, aulas, clientes e vincular clientes a pagamentos, fazer o pagamento de cliente, o cliente vai poder, aí a parte de clientes vai poder fazer pagamentos e algumas outras coisas a mais que irei demonstrar nessa frente. Aí, primeiro de tudo, nós vamos mostrar o nosso banco de dados, que é a parte do Chuina, então ele vai demonstrar aqui para nós. Então, bom dia. Esse aqui é o nosso banco de dados, MySQL, o Gerência e Academia. Então, aqui no nosso banco de dados, a gente tem uma tabela para instrutores, que é bem simplificada, armazena apenas o nome de um instrutor e o seu ID, de forma automática. Temos a tabela plano associação, que é uma tabela que vai armazenar o nome do plano, o preço de cada plano e vai ter uma breve descriçãozinha do plano. Também tendo o seu ID automaticamente incrementado. Temos outra tabela para armazenar os dados dos clientes, que também vai só o nome, idade. Aqui a gente não, poderia ter aí no cenário real uma parte para armazenar o CPF, tanto do instrutor quanto do cliente, mas para simplificar a gente optou por não implementar. Então está aqui apenas nome, idade e qual plano esse cliente adquiriu. Então a gente tem ali uma referência do plano sessão para cliente com o plano dele. A gente tem uma tabela agora da aula. Então a gente vai ter aí a data da aula, o horário de início e término, um instrutor que deu aquela aula e a sala em qual a aula foi dada, ok? E a capacidade máxima de alunos dentro da sala também. Que a gente tem um pagamento. No pagamento, a gente vai incluir os detalhes da data que foi realizado o pagamento, o valor daquele pagamento, o cliente que realizou o pagamento e qual foi o plano. Né? Dentro do código mesmo ocorre um cheque para ver se aquele pagamento é referente ao valor do plano e é feito dentro do programa. Então a gente tem a tabela de treino, que vai ser o nome do treino feito e uma breve descrição do treino, tal como a tabela do exercício, que vai carregar o nome do exercício, quantidade de repetições indicadas e a quantidade de séries. Temos a tabela treino-exercício, que é uma tabela N para N, que recebe o treino e o exercício, tal como que recebe o treino e o exercício. A gente tem a tabela cliente-treino, também é uma tabela N para N, que vai receber cliente e treino, uma tabela treino-aula, N para N, treino e aula, e aqui embaixo a gente tem a tabela de instrutores, apenas um código para inserir os instrutores, inserir alguns planos e clientes. A gente está trabalhando aqui apenas para demonstração, então assumindo que essas tabelas já foram registradas e cadastradas. Exatamente, tá. Agora a parte de código, irei estar demonstrando aqui como é que ele funciona. Então, basicamente, nós criamos aqui todos os módulos, né, que são o que demonstram como se fossem nossas tabelas do banco de dados, é a representação delas só que em código. Nós temos a parte DAO, que vai fazer a parte CRUD do banco de dados. Uma parte que eu achei difícil de encontrar não, mas que assim eu não sabia que deveria ter, no caso de cliente para treino, nas tabelas N para N no geral, precisa dessa PK, que é a primary key. Eu não sabia que deveria ter essa outra classe aqui, contendo apenas a chave primária dessa tabela N para N.
Então nós temos todos os outros DAOs aqui, todas as outras DAOs que vão fazer a parte de cadastrar, buscar por ID, também eu fiz por nome aqui, caso necessário. Temos a atualização, a remoção e a parte de listar todos como solicitado na descrição do trabalho. Nos módulos nós temos todos os atributos, né, listados como privados. Temos aqui os construtores, temos os sets, os getters, eu só não coloquei o set de ID, porque ele já é auto incremento, né? Então não faz sentido colocar esse ID, setar esse ID, por isso que tem apenas o get dele. Aí temos também o toString, que vai mostrar todos os atributos dessa classe, e isso é para todos os outros módulos. Certo? Agora passando aqui para main, nós fizemos aqui uma interação pelo prompt simples mesmo, mas que atende a nossa necessidade. Aqui, a primeira opção que aparece para o usuário do nosso sistema vai solicitar se ele é um instrutor, um cliente ou se ele deseja sair do sistema. Se eu clicar em instrutor, é como se eu fosse um instrutor agora. Então, a parte do instrutor ele vai ter várias opções aqui, 12 opções. Ele vai poder adicionar, modificar e excluir uma aula, assim como os exercícios, os treinos, e ele também vai ser responsável por vincular um exercício ao treino, assim como vincular cliente a um plano de associação. E também, eu escrevi errado aqui, mas é vincular cliente a um treino. Correto? Aí, bom, vamos adicionar aqui algumas coisas. Por exemplo, vamos adicionar uma aula. Aí ele vai solicitar a data, 2022, por exemplo, o mês e o dia, colocar 25 aqui. Aí vai ser o horário, colocar 12, 0. O horário de início, né, no caso. Aí o horário de término 1 hora depois, por exemplo. Certo? Aí os instrutores disponíveis, que são os que já estão cadastrados, e aí ele vai pedir qual que é o instrutor responsável por aquela aula. Eu vou colocar como Fábio S. Aí digite a sala agora. A sala, por exemplo, não é uma tabela. A gente prefere não colocar ela como uma tabela para simplificar mais o sistema. Então, por exemplo, sala 1. A capacidade máxima é colocar 20 pessoas. E aí ali mostrou que a aula foi cadastrada com sucesso. Aqui, vamos voltar para a parte de instrutor. Agora para a parte, por exemplo, de vamos modificar um exercício, opção 5. Aí ele mostra todos os disponíveis, os ID e todas as outras os atributos dela. Aí ele pede para você digitar o ID do exercício, porque daí ele vai conseguir buscar no banco. Eu não coloquei para buscar pelo nome, porque pode ter mais nome de exercícios repetidos. Então, vamos dizer que a gente queira modificar esse agachamento aqui, o ID 2. Então, informe o novo nome do exercício, colocar agachamento na máquina. Aí, o novo número de repetições, vou colocar 10 repetições para 4 séries. Aí, beleza, ali mostrou que o exercício foi modificado com sucesso. Aí, bom, o instrutor vai fazer isso e agora partir para a parte de vinculação. Por exemplo, vamos vincular um exercício a algum treino. Então, a opção 10. Aí ele mostra os exercícios disponíveis, aí você seleciona ele. Por exemplo, o exercício 3, que é um tríceps testa. Aí ele vai mostrar os treinos disponíveis, aí você vai ensinar qual o ID do treino que você quer. Por exemplo, eu quero no treino A, no treino 1, né? Que é o treino A ali pelo nome dele. Aqui, ó. Eu vou vincular, então, o exercício 3 ao treino 1, com ID 1, né? Aí, beleza, ele vinculou com sucesso. Se nós viemos aqui no banco de dados e fizermos a seleção, ele vai mostrar que está vinculado os dois. Deixa eu fazer aqui, só para demonstrar. Select. Então, vai ser a tabela exercício treino. Exercício. Treino exercício. Ele demonstra o que a gente acabou de vincular, era o 1 e o 3, certo? Foi isso, o 3 e o 1 aqui, ó. Então, o treino... Isso, o treino 1 e o exercício 3. Esse daqui, ó. Essa segunda linha. Certo, aí vamos para a parte de cliente agora. O cliente vai poder realizar um pagamento e visualizar seus treinos. Se ele vir aqui na parte de visualizar treinos, que o instrutor já associou ele a treinos,
nós vamos ter aqui, para ele digitar o seu nome, né? Já partindo da premissa que se ele digitou que é um cliente, ele sabe o seu nome, então por isso que ele não lista os nomes aqui. Então, vou dizer que eu sou a Maria. A Maria tem esses treinos associados aqui a ela. Ela tem o treino A, B, C. E bom, aí agora parte do cliente novamente para realizar o pagamento. Na parte de realizar o pagamento, o nosso sistema ele vai checar qual é o plano associado àquele cliente e vai checar se o pagamento foi suficiente para aquele plano. Nós temos planos de 100, 200 e 300 reais. Então, digitar o nome, certo? Seu plano atual é plano 1 no valor de 100 reais. E aí forma o valor do pagamento. Se ela assinar 50, por exemplo, cadê? Ó, o valor é suficiente para o pagamento, para pagar o plano. Então, realizar o plano, por plano, 100 reais. Aí ele vai dar pagamento realizado com sucesso. E bom, a funcionalidade dele é essa, bem simples mesmo. Aí se ele der uma opção inválida aqui, ele mostra aqui, né? Ele volta do sistema e aí temos a parte de sair. Bom, o sistema é esse, é bem simples mesmo, só para atender os critérios solicitados na descrição do trabalho. E bom, agora nós temos a parte de documentação e testes do programa, que ficou com o Nicolas. Beleza. Então, como o Fábio explicou bem as finalidades, no teste, a minha função como testador do software era ver os problemas nos erros, né? Tanto que a gente pode até ver lá que antes, no início lá das funções, não tinha aquelas opções de vincular quando você falava de instrutor. Então, na parte dos testes ali, tipo, que eu fui fazendo, etc., a gente viu que fazia mais sentido colocar aquilo lá. São algumas funcionalidades que tem que ter para poder funcionar bem esse sistema. Tanto que foi adicionado depois, que até o Fábio esqueceu de arrumar a parte de circular ali. Mas as partes de cima, que era modificar aula, excluir aula, eu testei várias vezes com a função mesmo de ver se estava errado, se estava estranho, e tudo funcionou de acordo com o que foi combinado, tudo funcionou de acordo com a proposta. Aí, vamos na apresentação, Fábio? Então, tipo, eu testei os planos de associação, os pagamentos, os exercícios, então a gente submeteu exercícios, criou supino, criou leg press, criou matamento húngaro, que são vários exercícios que a gente tem na academia. A gente viu também os planos para vincular horário de treino, então para ver se, por exemplo, se o treinador marcar um horário, como a gente não pode avisar, os tipos de pagamentos também, né, quanto custa cada coisa. Então a gente nos testes eu validei isso, então a nossa proposta aqui para essa disciplina funcionou perfeitamente. Sobre a documentação, que já é a parte escrita do trabalho, foi bem tranquilo de fazer, pois a gente tinha bem claro as funcionalidades de cada coisa, a gente tinha o projeto em si, como eu e o Fábio, a gente já treina já, então a gente tinha uma ideia legal do que fazer, de como escrever as coisas. O que teve de dificuldade nesse processo foi a estrutura da documentação, como ficou lá nas instruções do trabalho muito superficial do que se quer da documentação. Então, a gente desenvolveu de acordo com o que foi enviado aí para você, professor, e tentamos abordar todos os pontos, tentamos deixar bem claro o objetivo do software, as suas funcionalidades, expliquei alguns trechos principais do código para poder nortear um pouquinho a avaliação, mas a falta de uma estrutura, a gente não deixa a gente ter ideia para saber o que foi cobrado. E também temos essa apresentaçãozinha aqui para poder também deixar mais lúcido esse vídeo. Mas, em suma, o trabalho foi bom para a gente poder fazer algo mais próximo da realidade, né? Porque realmente que é um sistema de academia que esse mesmo sistema também pode ser replicado a um mercado ou ser replicado a uma loja. Com poucas alterações a gente consegue, porque é o princípio mesmo, cadastrar produto, verificar produto para um setor ou outro. Em suma, foi algo legal e ajudou a gente a aplicar também vários conceitos da própria disciplina e o que a gente aprendeu nessas últimas aulas de banco de dados. Então, o trabalho é esse. Muito obrigado pela atenção, professor.